Você vai dizer assim, ah, não, comigo não pode, com o presidente pode. Sabe? O processo que ele responde, meu irmão, ele responde processo, ele foi julgado pelo Dino, Flávio Dino, ministro do STF, né? Você sabia que o Dino tem ação penal aberta, com ele como vítima, contra o Jair Bolsonaro, que ele acusa o Jair Bolsonaro de crime de injúria? Crime contra a honra. Isso no, Entendi. exato, isso no direito, né, mostra a imparcialidade do juiz. O juiz pode julgar uma causa em Ele tinha que se que é. declarar. Ele tinha que se declarar incapaz. Não, se declarar incompetente, né? É, Se declarar não apto a julgar aquela causa. sim. Então, se você. Imagina que você arruma uma confusão de trânsito com um juiz, tá? Você bate o carro no carro de um juiz, rola uma gritaria, uma briga, tal, não sei o que lá, você xinga o cara, pá, não sei o que lá, e depois ele vai te julgar. Você acha que vai ser uma boa ideia? Hum, Você Sem acha que é justo comentários. isso? Não. Né? Então, beleza. Aí, um ex-presidente sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo já estando fora do mandato. Faz sentido? Não. A jurisprudência é contrária a isso. A jurisprudência é: o cara deixou de ser presidente, Uhum. volta lá para o juiz singular, como foi no caso do Lula. Né? O Lula não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi julgado pelo juiz federal, depois pelo Tribunal Regional Federal, depois pelo Superior Tribunal de Justiça, e aí foi solto pelo STF. Tá? Essa é a diferença. Então, o STF não é formado por juízes de carreira, não é uma instituição isenta. O STF é uma corte política. 7 dos 11 ministros foram escolhidos pelo PT. 7 dos 11, meu irmão. É justo isso? Não é justo. Então, todo mundo que está batendo palma, todo mundo está dizendo, não, mas tem que fuder o Jair, né? Ele tem que ser preso mesmo. Tal. Todo mundo que está falando isso, depois, a hora que bater na sua porta, na sua família, aí, meu irmão, não tem como chorar. Então, ou você quer um juiz de verdade, um juiz que vai aplicar a lei, que vai respeitar o direito, o processo penal, ou você quer só um carrasco. É isso que você está comemorando, você está comemorando um carrasco. É isso aí, gente. Estamos aí com Paulo Bilinski. Diretamente de Brasília, tá, gente? Ele tá diretamente de Brasília e trazendo informações pra gente. E até queria perguntar. Primeiro eu quero falar sobre o estado de saúde do ex-presidente, né? Fala-se de que ele passou 23 horas soluçando, de que chorava muito, muita dor, e que é um estado de saúde realmente complicado. Complicado a ponto de, pô, precisar receber visitas médicas. E eu queria saber como que tá o estado de saúde do ex-presidente agora. E também sobre como que vai ser. Por exemplo, ele tá preso e ele vai receber visitas, ele vai sair, vai ao hospital e volta. Ele tá preso preventivamente. Essa prisão, ela vai durar enquanto durar o processo, né? Não existe, não existe prazo para prisão preventiva, tá? Ela não precisa ser renovada e nem como é a prisão temporária, que tem um prazo de 5 ou 10 dias, tá? Ou 30 dias. É uma prisão infinita. O cara pode ficar preso preventivamente 2, 3, 4, 10 anos, tá? Ele está agora, o processo em que ele é acusado de golpe de Estado, ele não transitou em julgado ainda existe recurso pendente. Então, provavelmente, depois do julgamento desse recurso, ele seja, então, transferido para o cumprimento da pena em regime inicial fechado. Então, ele vai permanecer na Polícia Federal, a não ser que seja concedido um habeas corpus para livrá-lo, tá? Na Polícia Federal, ele não tem direito automático à visita, né? Ele tem que, quem tem interesse em visitá-lo tem que pedir autorização judicial. Até agora, ele tem direito a meia hora de visita por dia com advogado, porque o advogado é responsável pela defesa dele, tem que ter acesso ao preso, né? Tem que ter acesso independentemente de qualquer tipo de visão do quem que pode visitar ou não. E foi concedida autorização para visita de 1 hora para a primeira-dama Michelle. Ela foi lá
no domingo, ontem, né? E amanhã deve ir o Carlos e o Flávio, mas aí é meia hora só de visita, tanto da Michelle quanto dos filhos. Tem um ponto sobre a saúde dele. Primeiro, né? Tudo, tudo que ele está tendo hoje de soluço, de dor, de constipação, de tudo isso é consequência da facada. Tá? Não é uma consequência de outra doença, é consequência da tentativa de homicídio que foi praticado pelo militante do PSOL contra ele. Tá? Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro. Não é que ele é doente. Não, ele não é doente. Ele sofreu uma tentativa de homicídio, sofreu uma facada. Dessa facada, ele teve que fazer múltiplas cirurgias e ele está hoje sofrendo as consequências dessa facada. Eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Muita gente está falando da questão de saúde dele, dos remédios que ele está tomando, e muita gente falando sem conhecimento de causa. Tá. Eu fiquei internado, né, 11 dias na UTI, passei por 3 cirurgias, depois fiquei mais tempo internado no quarto e depois voltei para casa quando eu fui vítima de tentativa de homicídio em 2020. Nesse período, né, quando eu saí da UTI, quando eu saí do quarto e eu fui para casa, eu fui medicado com a pregabalina, que é esse remédio que foi prescrito para o presidente. A pregabalina é um remédio para dor nevrálgica, tá? É uma dor que acontece por lesão do nervo. Para mim foi receitada porque eu fui baleado nas duas pernas e o projétil, quando ele passou pela minha perna, ele causou dano térmico, né? Então o nervo ele é extremamente sensível, cara, extremamente sensível. Como o projétil passa pelo corpo, ele ainda está muito quente do atrito contra o cano da arma, ele lesionou os dois nervos das duas pernas, que leva todo o sinal elétrico até a ponta dos pés. Então, essa lesão, ela me causava uma dor muito intensa, que é uma dor como se fosse um choque, né? Que vai e vem. Sabe quando você bate o cotovelo, dá um choque na mão? Sim, exatamente. Imagina essa dor, mas não é que ela dá e para, né? Ela vem e volta o tempo todo, é perene. E é uma dor que não adianta você tomar remédio para dor, né? Não adianta você tomar uma dipirona, um tramal, que não corta essa dor que você sente. É uma dor muito específica que só é diminuída com a pregabalina. Quando o médico me receitou a pregabalina, ele receitou porque ele era um especialista de dor, né? Existe toda uma especialidade da medicina voltada a diminuir a dor do paciente. E esse médico, então, eu lembro dele, cara, porque ele era muito alto, muito magro, e usava um óculos redondo. Assim, era um cara que pensava muito para falar, sabe? Ele não era um cara mega dinâmico, assim, não. Ele era super calmo e ele conversou muito comigo sobre o que eu estava sentindo, sobre como era a dor, tal, e ele me prescreveu a pregabalina. Eu tomei a pregabalina por 3 dias só, tá? Ela realmente cortava a dor, mas ela fazia com que eu me sentisse como se eu não fosse eu mesmo. E isso, cara, é uma sensação horrível. Você consegue imaginar você ter pensamentos que normalmente você não tem, que não fazem parte do seu dia a dia, do seu repertório? Então, isso me afetou tanto, assim, a sensação era tão ruim de não ser eu mesmo, que eu liguei para um médico amigo da família e falei assim, ó, doutor, eu não sou eu mesmo, cara, eu não estou me sentindo bem. Ah, o que você está tomando, Paulo? Ah, estou tomando antibiótico, anticoagulante, remédio para dor, né, tramal e pregabalina. Ele falou, tira a pregabalina. Posso parar, doutor? Pode. Parei com a pregabalina. Meu irmão, eu prefiro 1 milhão de vezes sentir dor do que ter a sensação que esse remédio me deu. Mas Então, esse remédio é o remédio que o presidente estava tomando? é um dos 4 para dor que ele tomava, entendeu? Entendi. Ele tomava a pregabalina, a GABA,
um antidepressivo e mais um remédio. Tá? Eram 4. Então, quando a gente vê aquele vídeo da tornozeleira, você deve ter visto esse vídeo, a galera deve ter visto, aquele ali não é o presidente. Assim, a forma como ele fala, o tom de voz, a entonação, as palavras, não é o Jair que eu conheço, pessoalmente. Né? Ali ele estava claramente sobre o efeito de um remédio. E não é um efeito, modificou, é outra pessoa. Não, enquanto ele está tomando aquele remédio, ele vai estar afetado. E os remédios afetam as pessoas de formas diferentes. Eu posso dizer que a minha experiência com a pregabalina foi tão ruim que eu preferia sentir uma dor que não me deixava dormir do que tomar aquela merda. Então, ali naquele momento, quando a gente viu o vídeo, eu mostrei para minha esposa, ela é médica, eu falei assim, Carla, o que está acontecendo aqui? Ela falou, é uma interação medicamentosa. Então, é o remédio que ele está tomando com outro remédio, com outro remédio, com outro remédio. Isso aí faz com que a pessoa realmente não seja ela mesma. É o que aconteceu com ele, é o que aconteceu comigo. Aqui, eu falei sobre isso hoje de manhã no Instagram e muita gente me trouxe esse relato do efeito da pregabalina, né? Então, Efeito isso aí, dissociativo, cara, né? Pelo que eu entendi. eu acho que você acertou na palavra, né, do ponto de vista de dissociação, mas também, vou te falar, a percepção que eu tinha, os pensamentos que eu tinha, não eram pensamentos meus. Você acredita também que, tipo, a fala deve ter sido comprometida naquele momento, provavelmente ele não conseguia se comunicar claramente, e por isso ele estava sozinho e olhou pra tornozeleira e começou a mexer nela e começou a tentar, de alguma forma, a cortar ali, sendo que aquilo ali era uma coisa, como você falou, era um pensamento que não era dele, e a fala também não era dele, porque ele não estava se comunicando com as pessoas, que se ele estava fora de si, né? Como que ele ia chamar alguém pra perto? Eu acho que é, é aquele negócio, né, cara? O cérebro ele é uma grande incógnita, né? Você pode chamar aqui no podcast o maior neurocirurgião do mundo, o maior neurologista do mundo, o maior psiquiatra do mundo, o maior Uhum. psicólogo do mundo, e eles vão te dizer, cara, a gente não sabe como o cérebro funciona. Essa é a verdade, né? No fundo, ninguém sabe. A gente tem uma leve ideia do que algumas áreas do cérebro fazem, né? A gente tem uma leve ideia de como ele funciona, mas, cara, como são formados os pensamentos, ninguém sabe, né? A ordem das coisas ou da onde eles vêm, não existe literatura sobre isso. Então, a forma como ele, né, ele chegar ao ponto dele pensar que, putz, cara, que tem uma escuta dentro da tornozeleira, que aquilo ali, né, de alguma forma abrir ela, é um pensamento, cara, que estava na cabeça dele naquele momento. Você dizer assim, isso aí é suficiente para decretar uma prisão? Porra, não é, meu irmão. Olha o caso do Collor. O Collor removeu a tornozeleira eletrônica, não foi preso, Aham. né? Eu posso te dizer aqui de casos de criminosos que alugam pernas. Você sabia disso? Dá para você alugar uma perna? Põe na perna de Então alguém. você. O cara tira a tornozeleira dele, coloca numa pessoa que fica dentro de casa e fica lá com a pessoa e ninguém fica sabendo e fica por isso mesmo, Mas entendeu? Então, você acredita, por exemplo, já que você tá falando dessa questão enfim, do fator da tornozeleira, a justificativa do Alexandre de Moraes, do STF, é tornozeleira e a vigília. Não é isso? e aí? Mas o que tem a ver isso Então, com prender uma pessoa preventivamente? É esse ponto. A vigília ia acontecer? Sim. A tornozeleira foi danificada? Sim. Mas qual é o vínculo entre isso e fugir e do a país, né? prisão? Porque a questão é, não, porque o presidente planejava fugir do país, ou fugir pra uma embaixada. Fugir. Ele ia fugir de qualquer forma. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Embaixada é território estrangeiro ou é território nacional? A embaixada é território estrangeiro. Não, Não? não. Explica aí pra É gente. território nacional, tá? A imunidade dos
representantes de estados estrangeiros é uma imunidade individual. É do embaixador. É o embaixador que não pode ser preso. Não tem nada a ver com as pessoas que estão dentro da embaixada.